Bem-vindos. Esta é uma videoaula da disciplina de materiais metálicos em oferta não presencial e o tema desta aula é estrutura cristalina com foco no elemento químico ferro e suas ligas. Então, a maior parte das propriedades dos materiais estão diretamente associadas à sua estrutura cristalina. E isso também, de certa maneira, explica a diferença significativa nas propriedades dos materiais cristalinos e também nos materiais não cristalinos de mesma composição. O gráfico à direita mostra o exemplo de um material frágil e dois materiais dúcteis com diferenças no arranjo atômico. Ordenação de átomos. Considerando que o ferro, por ser um metal, é considerado um material cristalino. O que caracteriza um material cristalino? Primeira parte, ordem a longo alcance. Segundo ponto, os átomos estão ordenados em longas distâncias atômicas. Por quase 10⁻⁶ metros é possível encontrar esta ordem de longo alcance. Por quê? Porque se for uma estrutura tridimensional, também conhecida como rede cristalina. Dentre os materiais que apresentam rede cristalina, nós podemos citar os metais, alguns cerâmicos e alguns polímeros sob condições normais de solidificação ou de saturação, ou seja, em condições naturais de pressão e temperatura. A rede nada mais é do que átomos que se repetem regularmente, ou seja, são um conjunto de pontos espaciais que possuem vizinhança idêntica. E na rede, a relação com os vizinhos é constante. Deve existir simetria, distância definida através do parâmetro de rede, como visto na disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais, e os ângulos entre as arestas. Lembrando que o foco está sempre no sistema cúbico, no qual o ângulo entre as arestas é sempre 90 graus, e o parâmetro de rede a princípio é igual nas três direções. Já a célula unitária, ela caracteriza estruturas ideais que apresentam baixa energia e maior empacotamento, já que as reais normalmente apresentam defeitos, como a gente vai verificar mais à frente, não sendo consideradas as ideais. Então a célula unitária é a menor divisão da rede cristalina que retém todas as informações da rede. É como se fosse a célula dentro de um órgão. Então, através da célula unitária eu consigo ter todas as informações necessárias para descrever a rede como um todo. Então, dentro das células unitárias, o sistema mais utilizado é o sistema cúbico. Então, os tipos mais comuns de células unitárias no sistema cúbico é a cúbica simples, a cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada, sendo essas duas últimas encontradas no ferro e nas suas ligas. Então, seguindo a sequência da revisão sobre sistema cúbico, o quadro apresenta o número de átomos por célula, sendo crescente entre cúbica simples, cúbica de corpo centrado e cúbica de face centrada. O número de coordenação, que é o número de vizinhos, a vizinhança que se repete por essas três células. O parâmetro de rede em função do raio atômico do material ou do elemento químico e o fator de empacotamento. Para o nosso interesse, precisamos lembrar dos parâmetros de rede do CCC e do CFC e especial atenção ao fator de empacotamento. Lembrando que o fator de empacotamento vai demonstrar o quanto da célula cúbica está realmente preenchido por átomos. Muito bem, passamos o ponto de entender as células unitárias, sistema cúbico e o que mais acontece com o ferro e suas ligas. Passamos para alotropia ou transformações polimórficas. O que é isso? Esse fenômeno é a capacidade de alguns metais e não metais de terem uma estrutura cristalina diferente dependendo de temperatura e pressão. Quais são os exemplos mais conhecidos? O ferro e o carbono na forma de grafite e diamante. Normalmente as transformações polimórficas são acompanhadas de mudanças na densidade e em outras propriedades físicas. E aqui, focando mais na disciplina de materiais metálicos, a alotropia
do ferro é representada. Então, em temperatura ambiente, o ferro apresenta uma microestrutura CCC, com número de coordenação 8 e fator de empacotamento 0,68. Quando subimos a temperatura e atingimos um campo próximo ao austenítico a 910 graus Celsius, o ferro é CFC, mudou a célula unitária, o número de coordenação passa para 12 e o seu fator de empacotamento para 0,74. Nesse momento, a célula unitária está mais ocupada, o volume está mais próximo de 1. Já a 1390, o ferro volta a ter uma célula unitária CCC com o número de coordenação 8 e fator de empacotamento 0,68. Muito bem, lembrando o tema da primeira aula, sabemos que solução sólida e liga são conceitos bem similares. O metal puro, normalmente, ele tem 100% do metal base, que é conhecido como solvente, aquele componente ou constituinte químico que está em maior quantidade. Quando introduzimos impurezas na forma de soluto ou elementos de liga, a gente começa a trabalhar com solução sólida. Lembre que solução sólida só existe quando essa quantidade de soluto não satura. A partir do momento que a quantidade de soluto saturar dentro dessa solução sólida, se cria uma segunda fase que seria um outro composto, transformando essa solução em uma solução bifásica, trifásica, mais heterogênea. Sendo assim, a presença de solutos, de certa maneira, vão criar imperfeições no arranjo cristalino. Sabendo que o arranjo cristalino perfeito é ideal e na vida real não existe, todos os materiais apresentam imperfeições no arranjo dos seus átomos que, de certa maneira, alteram um pouco o seu comportamento. Então, assim, controlar as imperfeições no arranjo cristalino significa obter materiais com diferentes propriedades para novas aplicações. É como se eu buscasse a pureza dos materiais com a extração dessas imperfeições. Lembrando sobre os tipos de defeitos possíveis que podem acontecer na rede, o mais básico, que é considerado um defeito do tipo 0, é a vibração da rede. É aquela vibração que começa a acontecer quando a gente aquece o material, começa a ter aquela agitação térmica. O primeiro estágio de defeitos reais é as vacâncias, que são os vazios, os átomos intersticiais, os átomos substitucionais e os defeitos Frenkel-Schottky, que são mais comuns em materiais cerâmicos. O segundo nível de defeitos possíveis são os defeitos lineares, que são as discordâncias. Depois nós passamos para os defeitos planares, que são, por exemplo, a superfície interna, externa e as interfaces, que são falhas de empilhamento, os contornos de face, as superfícies livres e o famoso contorno de grão. E, por fim, nós temos os defeitos volumétricos, que são aquelas estruturas amorfas ou não cristalinas. Qual que vai ser o foco? Defeitos pontuais do tipo intersticial e substitucional. O que é um defeito intersticial, então? O defeito intersticial é quando um átomo ele é abrigado dentro da estrutura cristalina que normalmente tem um fator de empacotamento mais baixo. Qual é a consequência disso? Distorce a rede. Um átomo de daqui a pouco de maior ou menor raio ou diâmetro atômico, ele tenta ocupar aquele espaço vago devido ao baixo fator de empacotamento. Já o defeito substitucional é quando um átomo é deslocado da sua posição original para outra, e conforme o tamanho ele pode aproximar os átomos da rede, se o tamanho dele for menor do que o átomo base, ou separar os átomos da rede se ele for maior. Igualmente, eles vão distorcer a rede vai perder a sua perfeição. Aqui temos dois exemplos do como o defeito substitucional gera distorção na rede. À esquerda temos o átomo substitucional pequeno e à direita o átomo substitucional grande. Já os interstícios nas ligas ferro-carbono. A solubilidade do carbono em ferro ela é limitada. O carbono é um elemento de pequeno raio atômico, 0,71 angstrom, em relação ao ferro, que tem 1,24 se for CCC ou 1,27 se for CFC. Dessa forma, se desenvolve soluções sólidas intersticiais, ou seja, o átomo de carbono
posiciona-se nos interstícios das redes cristalinas do ferro CCC e do ferro CFC. Essa presença do carbono distorce a rede, contribuindo para, de alguma maneira, endurecer o material. Lembrem que a concentração máxima de carbono no ferro é baixa, 0,022%. Como o interstício central, por exemplo, de uma rede CFC é 2 vezes, quase 3 vezes maior do que a mesma concentração do carbono na austenita, a gente tem diferença. Então, a imagem na parte superior do slide, à esquerda representa o espaço ocupado por um interstício num ferro CCC, e à esquerda temos o mesmo interstício representado numa célula CFC. Vemos que isso representa aquela diferença quase na ordem de 3 vezes. Bom, basicamente isso era uma revisão dos conceitos de estrutura cristalina, célula unitária aplicados com foco mais no ferro, que vai ser a base do estudo de materiais metálicos. Espero que todos tenham aproveitado. Então esta foi uma aula de estrutura cristalina focada por ferro, da disciplina de materiais metálicos, em oferta não presencial.